Fala pessoal, tudo bem? A meditação de hoje, vocês já devem ter lido. Se não leram, vão ler agora com a gente. Diz assim: fora do barco. E ele disse: vem. Essa palavrinha é muito forte, porque quando Pedro estava ali andando sobre as águas, e Jesus disse para ele: vem. Uma palavra tão simples, que aos olhos humanos seria algo impossível, mas Pedro obedeceu. Diz assim: ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente, Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Era em um ímpeto de fé, Pedro obedeceu a ordem de Jesus e começou a caminhar sobre as águas. No entanto, olha só que importante, ao reparar na força do vento, teve medo. Pedro prestou atenção nas dificuldades. Atenção é a ação de aplicar o Espírito a alguma coisa. Pedro aplicou o Espírito na força do vento e deixou de aplicar o Espírito na palavra que Jesus lhe deu. Se você tem buscado a Deus, já ouviu o chamado de Jesus, já deu o primeiro e mais difícil passo, já saiu do barco, já está caminhando sobre as águas, é a sua fé que vai mantê-lo em pé, caminhando até o alvo. Cabe a você aplicar seu Espírito no Senhor Jesus, ignorando a força do vento. Não há alternativa para quem já está caminhando sobre as águas, longe do barco, caminhando pela palavra do Senhor Jesus. Ou você mantém a fé e continua a caminhada, ou duvida e submerge. É vida ou morte. Vida pela fé, morte pela dúvida. Essa escolha tem que ser feita todos os dias. Cada passo é tão importante quanto o primeiro. Aplique seu espírito na palavra de Deus, os ventos se farão audíveis, tentarão chamar sua atenção. Mantenha-se firme na obediência, um passo de cada vez. O vento prova sua fé. Mas aquele que crê não desvia seu foco. Aplica o Espírito naquilo ou naquele que o chamou, naquele que disse vem. Isso é muito forte, porque todos os dias nós somos confrontados com um problema, com dificuldade. Você vê que Jesus permite a gente andar sobre as águas, né? Não literalmente hoje, mas ele permite a gente andar sobre as águas. Fazer o impossível acontecer. Mas Deus não vai nos impedir de passarmos pelas tempestades, pelos ventos, pelas dificuldades. Ele disse que aquele que deixou pai, mãe, família por ele, vai ganhar muito mais aqui na terra, 100 vezes mais. No céu também, mais com perseguições. Quer dizer, ele disse para Pedro andar sobre as águas, deu poder para Pedro andar sobre as águas, mas não eliminou a tempestade, o vento, ali naquela hora. Parou depois, mas não naquela hora. Podia ter parado antes, quando Pedro estava andando. Mas Pedro ficou olhando para as ondas, olhou para o vento, olhou para aquela situação difícil, e aquilo ali o fez afundar. Então o problema não era não poder andar sobre as águas, ele andou sobre as águas. O problema foi tirar o foco da palavra de Deus, da palavra de Jesus, para as circunstâncias ao nosso redor. As circunstâncias mudam, a palavra de Deus não muda nunca. Então a situação que você está vivendo hoje, amanhã vai ser diferente. Lembra daquele problema que parecia impossível lá no passado, que hoje você olha e você ri? Você ri dele. Você fala assim, aquilo lá que parecia impossível hoje, não é? Tem coisas que pareciam impossíveis. Eu lembro, por exemplo, quando eu era garota, eu comecei a dirigir, eu era bem novo, né? Então, eu aprendi a dirigir, eu pensava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir, minha perna tremia, eu não sabia a hora de passar a marcha. Hoje, não é nada demais. Então, as circunstâncias mudam, mas a palavra de Jesus não muda nunca. Nunca. O que ele disse vai acontecer. Coloca a sua fé nessa palavra. Se ele disse, você pode ter certeza que ele vai cumprir. Tá bom? Deus abençoe vocês. Um abraço.